Tá a fim de saber os pontos fortes e fracos da classe de Xamã e especialização em aperfeiçoamento? Então me acompanha que eu vou te passar os detalhes completos. E se você gosta do meu trabalho e quer me apoiar, pode fazer uma doação de qualquer valor, fazendo um Pix pelo QR Code aqui ou comprando pela minha loja da Amazon, com meu link de afiliado. Ele vai estar na descrição, vai me ajudar muito e obrigado de coração. Agora vamos pro vídeo. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular, spectacular, Spider-Man. Spectacular. Olá, meus amigos azerotianos, espero que todos estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao Aranha Versus, e é mais um vídeo de recomendação de classe, onde eu explico a classe, digo os pontos fortes e fracos de cada especialização, fazendo um resumo para vocês sobre como se comporta cada classe e spec, para dar uma luz sobre qual classe escolher de acordo com o estilo de jogo de cada uma. Isso pode ajudar novos jogadores, ou até mesmo quem já joga há algum tempo, mas ainda não tem uma classe definida. Como de costume, se o vídeo ficar muito longo, eu divido em duas partes, mas é para passar uma informação de maior qualidade para você. Se você é novo aqui no canal, faço o meu convite para se inscrever e curtir o vídeo já no começo para não esquecer depois. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e também a crescer na plataforma. Os meus conteúdos estão todos separados por playlist, é só dar uma olhada que eu tenho certeza que você vai achar algo de seu interesse. Se você já conhece o canal, seja bem-vindo de volta e já dá aquela curtida no começo também para não esquecer. Obrigado pela força de sempre e vamos pro vídeo. Neste vídeo eu vou falar sobre o Xamã Aperfeiçoamento. Vou abordar os pontos principais dessa classe e especialização, falando um pouco do que ela é e sobre os pontos fortes e fracos para te dar uma boa noção de como ela funciona no jogo. Informações da classe. Adepto dos elementos, os xamãs são os guias espirituais, não do poder divino, mas das forças dos elementos. Diferente de outros místicos, os xamãs entram em comunhão com forças que não são sempre benevolentes. Os elementos são caóticos e livres, constantemente entram em choque uns com os outros em um ciclo de fúria primitiva interminável. É o chamado do xamã que traz equilíbrio a este caos, atuando como mediadores entre a terra, fogo, água e ar. Os xamãs evocam totens que guiam os elementos a ajudarem seus aliados e castigar aqueles que os ameaçam. Quando estão em combate, os xamãs posicionam totens de dano e controle no chão para maximizar a sua eficiência enquanto minam as ações do adversário. Os xamãs são versáteis o suficiente para lutar corpo a corpo ou à distância contra seus adversários. Porém, os mais sábios adequam seu plano de ataque de acordo com as forças e fraquezas dos seus inimigos. Funções. Nós podemos desempenhar a função de cura ou de dano. No nosso caso da especialização de aperfeiçoamento, nossa função é a de dano e corpo a corpo. Recursos. Nossos recursos são pontos de vida, mana e voragem. Tipos de armadura. Nós utilizamos a armadura de malha. Armas disponíveis. Nós utilizamos armas de punho, machados e maças, uma em cada mão, desde que dê o atributo de agilidade, que é o nosso atributo principal. Talentos. Os talentos do xamã fortalecem sua habilidade de curar os feridos, incrementar seus ataques corpo a corpo com o poder da natureza e lançar feitiços elementais poderosos. Ou seja, ele vai aperfeiçoar a nossa capacidade de cura ou de dano de acordo com a especialização. Características principais. Através do chamado de poderes espirituais, os xamãs podem restaurar a vida de aliados feridos. Os xamãs aperfeiçoam suas armas com efeitos elementais, incrementando seus golpes com o poder do fogo, vento ou gelo. O poder elemental do xamã pode ser usado para causar danos de longas distâncias, através de descargas elétricas, terremotos e erupções de lava. O xamã pode utilizar uma grande variedade de totens com efeitos singulares, como restauração, dano, velocidade e muito mais. Raças disponíveis na Aliança: Anão, Draenei, Pandaren, Anão Ferro Negro e Cultireno. Raças disponíveis na Horda: Orc, Tauren, Troll, Goblin, Pandaren, Tauren Altamontês, Orc Magar, Troll Zandalari e Vulpera. Para! Tô brincando, sai fora de João Kleber. Mas eu quero um minuto da sua atenção. A vida de Homem-Aranha sabe que em qualquer universo do multiverso não é fácil. E trabalhar com o JJ é complicado. Então eu vou fazer um jabazinho rápido e um convite. Você que gosta do canal e quer estar mais próximo de mim, pode apoiar o canal assinando agora o Clube de Membros, que tem benefícios exclusivos com vários níveis diferentes que cabem no seu bolso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E também considere o valeu mesmo.
que é esse botãozinho aqui, e ele funciona semelhante ao Superchat em lives, onde você pode demonstrar o seu apreço pelo vídeo e fazer uma contribuição do valor que couber no seu orçamento. E também, se você faz compras na Amazon, você pode me ajudar comprando pelo meu link de afiliado, desse jeito eu recebo uma pequena comissão pela sua compra. Você pode achar o meu link tanto na descrição do canal quanto de cada vídeo. Vai ser muito importante para mim e me ajudar muito. Infelizmente, nesse universo, eu não tenho um Sr. Stark para me patrocinar. Além disso tudo, somente inscrito e apoiando este canal, você estará seguramente e garantidamente protegido do Venom. Acho que você vai querer isso. Depois, se ele invadir a sua casa, não me culpe e não reclame. Mas é isso. Muito obrigado por quem puder me dar aquela fortalecida e bora voltar pro vídeo. Noções básicas de jogabilidade com o Xamã Aperfeiçoamento. O Xamã de Aperfeiçoamento depende de fazer o bom uso de várias habilidades de cooldown e dos procs de Arma da Voragem. Isso significa que você frequentemente vai reutilizar todas as suas habilidades em uma ordem de prioridade, com algumas delas se destacando em diferentes cenários. Podemos nos adaptar bem a diferentes contagens de alvos e a manter o dano sustentado em alvo único. Também temos acesso a um sólido kit de ferramentas de utilidade para masmorras, por exemplo. E Totem de Fúria dos Ventos é um buff que nós temos, ele funciona para o grupo, para outros jogadores corpo a corpo, concedendo uma utilidade única de aumento de dano. Este Xamã é focado no gerenciamento de vários cooldowns de feitiços individuais que, embora não custem nada, têm temporizadores diferentes e precisam ser usados em ordens variadas para evitar o tempo de inatividade. Isso é combinado com dois efeitos de proc, que é o Arma da Voragem e Traz Tormenta. Eles fornecem uma mistura para seus ciclos de rotação. O conceito central é garantir que você mantenha Ataque da Tempestade, Açoite de Lava, Raio Poderoso, Choque Gélido e Choque Flamejante em recarga sempre. Você também deve lançar Raio e Cadeia de Raios sempre que seus stacks de Arma da Voragem permitirem, certificando-se de não desperdiçar nenhum ao passar de 10, pois eles são instantâneos sempre que você tiver 5 disponíveis. Então, a cada 5 você deve utilizar ou o raio ou cadeia de raio. Agora vamos falar sobre os pontos fortes e fracos dessa especialização. Pontos fortes. O dano de alvo único sustentado, ele é muito forte. Você também pode causar uma boa quantidade de dano em área e mesmo assim não perder de vista o dano para o seu alvo único, ou seja, o seu alvo prioritário. Tem uma boa diversidade de talentos para diversas situações. Tem um kit de ferramentas de utilidade de grupo versátil para masmorras, por exemplo. Tem boa mobilidade graças a Andar Espiritual e Lobo Fantasma, e tem um buff de grupo para jogadores corpo a corpo com o Totem de Fúria dos Ventos. Pontos fracos. Pode ter uma alta variação de dano, sendo para cima ou para baixo, devido às taxas de proc de Traz Tormenta, Mão Quente e Arma da Voragem, então acaba trazendo uma aleatoriedade aí na quantidade de dano que você causa. O kit de ferramentas para dano em área exige que você escolha talentos específicos para isso, e mesmo assim o dano é um pouco mediano. Depende bastante do tempo de atividade das habilidades, ou seja, se você entrar no tempo de inatividade das habilidades, você vai depender do ataque básico e o dano vai cair bastante. E tem um estilo de jogo um pouco complexo, que exige que você esteja sempre atento para gerenciar os seus cooldowns de forma positiva e reagir também de forma adequada aos procs das passivas. Se você é novo ou não, mas gostaria de aprender ou obter mais informações sobre essa especialização, incluindo a rotação de dano, é só clicar no card acima, ou se preferir, tem a playlist também de guias de classe, onde tem vídeos de todas as classes e especializações. Se você quer aprender mais, vale a pena conferir. E meus amigos, não se esqueçam de se inscrever para quem é novo aqui e curtir o vídeo para me dar aquela força. Se puder, segue também nas redes sociais na descrição do vídeo ou do canal, e qualquer dúvida é só comentar no vídeo ou chamar no Instagram, que é o @aranhaversos. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e um grande abraço a todos. E meus amigos, se vocês gostam de vídeos sobre o World of Warcraft, eu vou trazer cada vez mais vídeos bem caprichados e detalhados sobre isso. Então se inscreve no canal, eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação e você não vai querer ficar de fora dessa. Muito obrigado pela sua atenção, valeu e fui!